só tirando minha roupa normal e a vestindo de novo. Eu também estou usando o meu suéter, aquele que é tipo Zuma. O mesmo aqui. Eu tenho o mesmo suéter cobertor. Essa coisa. Oi? Estás em Paris também? Sim, estou. Pois é. Estamos em confinamento. Sim. Oi, Fabrício. Queria estar em outro lugar. Olá, bom dia. Fabrício? Bom dia, França. Bom dia. Revisão mínima. A mim, me vê? Está tudo em ordem. Me vê? Nós não tivemos, Fabrício. Está bem, presta atenção. Sim, estou a caminho, estou a chegar, estou aqui. Está bem. Fabrice tem o mesmo boné de ontem. Estávamos notando que todo mundo estava usando as mesmas roupas de ontem. Sim, talvez eu mude o fundo, mas... A questão do confinamento é que você acaba usando as mesmas roupas. Sempre as mesmas, sabe? Mudar fundo. Mora... Marcelo e Fabrice e Sophie. A tio Priya Lili está atrasada. Ela está na rua, mas o nosso telefone vai morrer, então ela vai chegar atrasada para a reunião. Então, talvez tenhamos que mudar a ordem de apresentação. Sim, com certeza. Ela está realmente se esforçando para que as coisas funcionem, não é? Ok, então quando é que ela deve fazer as perguntas dela? Estou checando. Ela está na posição número 5. Então talvez ela consiga fazer isso. Sim, eu acho que sim. Ou, em outro caso, eu simplesmente pulo direto para Xalof. Ou talvez, antes, Nicolas, se ela estiver muito atrasada, nunca se sabe. Nicolas? Por isso ele é o último? Ele é o último, sim. Porque às vezes pode ser rápido. O que ela diz, tipo, a Laura, tipo, lembre-se, ela está super atrasada. Ou... Estou escrevendo, tá? Certo. Vou-te retornar uma ligação para a Titã. Como é que se chama o Sophie? A Titã? Qual é o nome de a Titã, como se diz? É a Titã, a Zitã, não sei, tipo o... Na verdade, sabe, eu tenho estado discutindo uma extensão com a Citan há muitos anos, mas só ouvi uma vez. Eu também. E eu quando vi, eu não... lhe fiz a pergunta de como se pronunciava o nome dele. Eu disse Ati, sabe? Acho que o chamam de Ati. Tudo bem. Está melhor. Mas ele é super impressionante como assistente, sabe? É o assistente que você sonha. Sim. Sim, só para que você saiba quem ele é, aqui o Ati é o assistente pessoal do Virgil, acho que ele é assistente dele quer dizer, há muitos e muitos anos, desde que eu conheço o Virgil, e ele escreve e-mails que são super, super simpáticos, super educados, mas excessivamente educados e muito positivos, e é realmente parte do trabalho. Sabe, às vezes as pessoas escrevem e-mails e nem sequer tem um olá ou algo assim, mas isto é tipo 2 olás, um grande obrigado. Ele é mesmo charmoso. E eu tenho a certeza que ele é um amigo, sabe, um amigo do Virgil há anos. Sim, acho que provavelmente. Você realmente sente a conexão. Sim, você sente, sabe que o Virgil, quando pôde, ele realmente o contratou porque eram amigos e na verdade, super dedicados e ajudando o Virgil. Olá. Deixa-me responder o mais rápido possível também. Ainda não tenho uma resposta sobre as eleições americanas, hein? Loucura, né? Loucura. Quer dizer, eu realmente acho bem, todos nós achamos que ele tem estado ganhando, mas...
Eu penso assim. Acho incrível que ainda não haja resposta oficial para essa pergunta. Eu acho que não vai ser antes tipo uns 3 ou 4 dias, né? Sim, sim, sim. Final de sexta eu ouvi ou sábado. O melhor, no melhor dos casos, é o que podemos esperar. Nossa, está tudo perfeitamente bem com a sua voz, Marcelo. O seu cuidado é uma coisa. Sim, você sou incrível, Fabrice. Acho que todos estão muito bem. Quer dizer, a única coisa é como recapitulamos ontem, o mais próximo possível da câmera seria ótimo também para todos vocês. Não precisa ser agora, mas quando estivermos gravando, para que tenhamos uma boa visão de vocês. E vou recapitular assim que tivermos mais gente, né? Estas coisas. Está faltando alguns de vocês. Não é estresse por enquanto, não. Aham, Fabrice, sabe? Você está um pouco. Comigo eu não serei filmado, então eu acho que. Não precisa se preocupar com isso. Eu não vou estar no vídeo, então eu só dou as boas-vindas e para saber, quem está aqui, tudo está pronto e para dar as boas-vindas, a Virgin. E depois, talvez eu tente, eu vou mudar meu fundo, mas eu não vou estar no vídeo, então não se preocupem. Ah, bem, é uma pena. Você está bem? Obrigado. Quando puder me ver. Oi? Onde o certo? Então nos faltam alguns designers, né? Sim, a coisa é bem séria. Quem é que está envolvido? Então, é pelo WhatsApp? Peter, Sharaf, Sharaf aqui. Sharaf, Nicolas. Sharaf, já chegou. Eu estou enviando. Estou aqui. É a Priya. Estou aqui. Priya chegou. E senhora Nicholas, talvez? Sim, e também o Peter. Onde está o Peter? Olá. E Sharaf? Não, o Sharaf tá aqui. Oi, Sharaf. Olá. Olá, Sharaf. Olá, como você está hoje? Como você está, Sophie? Sim, está tudo bem. Então, vídeo. Neste momento não. Mais É tipo Positivos? Daí para tipo confirmar que o Virgil vai juntar-se a nós, então. É tipo 7 da manhã para ele, né? Sim, totalmente. Então, Nicolas, Priya, você é o iPhone, certo? Sim, sou iPhone. Não sei por que diz isso, sim, mas sou eu. Sim. Agora você pode pegar a câmera também, né? Ah, sim, pego a câmera já já. Sem estresse, só se for bom para você. Estejam prontos, porque o Virgil chega em 1 minuto, como ele disse. Então, olá, um dia legal. Mas ainda está faltando. Sim. a gente usa o WhatsApp, mas não tem o Nicolas. Pedro está aqui. Pedro usou. Pedro vem. Olá, Peter. Olá, peço imensa desculpa. Olá. Tranquilo. Sim, sabemos que é bem cedo de manhã. Que horas são, Peter? São 8. Desculpe, você estava só dando comida ao meu cão. Bem. Sim, tá tudo perfeitamente bem. Perdemos o Nicolas. Onde ele está? Perdemos o Nicolas e... Isso, Priya. Fabrício, nós precisamos enviar o link correto para o Virgil, não é mesmo? Não aquele que foi enviado ontem. Sim. Você tinha o link certo, eu não. Então o Virgílio está chegando em tipo 1 minuto. De acordo.
Então, eu farei uma breve introdução e depois eu vou passar a palavra para o Sindizo. Tá bom. Sim, acho que você, Sofia, vai apresentar o Virgil e o Virgil vai falar, certo? E depois eu posso sinalizar para a Sindizo fazer a primeira pergunta, porque estou escolhendo as câmeras aqui. Agora a minha câmera está em você. Então você... Certo, sim. Então eu vou fazer a introdução e depois talvez eu passe a palavra para o Virgil e acho que a Sindizo vai fazer as perguntas dela. Certo. O Virgil acabou de entrar, vou admiti-lo. Alô, alô. Olá. E aí, como você está? Boa tarde. Olá, Virgílio. Olá, como vai? E aí? Estou bem. Ora, que surpresa. É super cedo para você, não? Ah, é cedo, mas sempre acordo cedo, então tudo bem. Está bem. É 7 ou é 8? 7. Ah, sim, por causa do fuso de Nova York. Uau! Sim, mas não, tá tudo tranquilo. Como é que está todo mundo? Ah, sim. Estamos todos bem. E adoro o seu fundo. Qual é... O que está atrás? É um fantoche? Pois é. É como se fossem resquícios do programa anterior, sabe como é? Tipo, os programas começam a se infiltrar no meu espaço pessoal e permanecem por um bom tempo. Bem, quero apresentar o Virgil, o Não Vir Para Que Saibam, a Sofia e os candidatos e os vencedores de edição. E então, logo antes, talvez vocês terão a intervenção do Marcelo, que vai pedir aos candidatos para falarem. Então, o Marcelo está aqui representando a nossa parceira de comunicação. Vou lá. Olá, Virgil, e algo estamos a correr ainda, não é? Certo, obrigado. Obrigado, Fabrício. Então, Para começar, sejam todos bem-vindos. Então, esta é uma sessão de mentoria muito especial, porque temos um convidado muito especial. Claro, o Virgil realmente não precisa de apresentações, mas eu ainda queria falar sobre alguns fatos. Quer dizer, primeiro é um pouco de autopromoção, mas a Off-White esteve no primeiro prémio LVMH, o de 2014, e a marca tinha apenas 2 anos, ainda não desfilava. Então, de certa forma, eu me coloco onde você está agora, e é super interessante que você conheça o Virgil também por essa razão, porque ele levou a marca dele do zero a esta marca incrível, que é, na verdade, a mais bem-sucedida de toda a década. Não é nenhuma década, porque foi lançada em 2012. Então, desde então, eu realmente conheço o Virgil e tenho acompanhado o seu percurso, e, como eu já mencionei, tem sido algo bastante incrível. E desde que comecei a te mentorar, insisti muito na questão da marca. Eu acho que o branding é realmente a base de todas as suas empresas e é super importante. E o Virgil, entre muitos conselhos, tenho certeza que ele seria excelente em te aconselhar sobre branding, porque ele é muito bom nisso, tanto como Off-White e também como diretor masculino da Louis Vuitton. Então, quando ele ligou para mim e para o Fabrício, ficamos super entusiasmados com a sua proposta de nos ajudar na mentoria, porque eu realmente acho que ele pode ser muito perspicaz e dar ótimos conselhos e dicas para todos vocês, porque ele fez um caminho incrível do zero. Bem, obrigado a todos por terem preparado todas estas perguntas. Vamos abordar 2 destas perguntas. Espero que tenhamos tempo e realmente quero agradecer ao Virgil por estar aqui hoje e um grande abraço virtual para ti, Virgil. Então agora a palavra é tua e depois a Sindizo fará as perguntas dela. Tenho a certeza que queres dizer algumas palavras, Virgil. Sim, claro. Você sabe, muito obrigado, Sophie, e muito obrigado, Fabrício, por me permitirem, de certa forma, participar dos benefícios do Prémio LVMH. Bem, eu gostaria de começar dizendo uma coisa, é que, sabe, na minha carreira e no meu ponto de vista, a moda só é realmente valiosa para a cultura se ela evoluir, entende? E é dever da nova geração desafiar aquela que está no poder. E o que é ótimo no prêmio LVMH é como se fosse a porta de entrada perfeita. Na minha mente, para trazer novidade à indústria de uma forma certificada. Primeiramente, parabéns a todos vocês.
Porque uma coisa é ter seus diplomas no currículo, mas ter este programa pela LVMH é, vocês sabem, um lugar certificado para realmente fazer a diferença na indústria. E para finalizar, pausa, quero que saibam que acredito firmemente que vocês fazem parte da turma de formandos que irá influenciar a forma como o mundo exterior entende a moda. Acho que o ano de 2020 é um exemplo incrível para entender o quão sem importância ou importante a moda pode ser. É inerentemente nosso trabalho falar pelas pessoas e quem decidimos representar já limita o quão amplo nosso alcance pode ser. Bem, sabe, minha formação foi em arquitetura e engenharia, mas de certa forma sinto que a moda me permite fazer as duas coisas e usar minha mente e todo o meu conhecimento para participar do mundo. Então, estou animado para responder às suas perguntas. Sabe, eu também não sou esse tipo de pessoa formal, definitivamente não sou um terno. Olha, eu uso moletom e camiseta todos os dias, então não encarem isso como algo de uma hora e tipo, sabe, uma coisa formal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se tiverem perguntas, tipo, a qualquer momento, estou sempre por perto. Podem me contatar de qualquer forma e posso dar mais tempo ou conselhos específicos, né? E acho que era o que eu mais queria quando entrei no LVMH Prize, foi que vi os jurados por uns 2 minutos, né? E então eles entraram no seu classe S preto e eu nunca mais os vi. O que, sabe, o meu impacto na LV é torná-la tão moderna quanto ela é. Isso não sou apenas eu nas minhas coleções, é o que eu realmente desejo para a moda parisiense ser desde que comecei nela. Sabe, eu sempre admirei nomes como Karl Lagerfeld, Hedi Slimane, a Phoebe Philo e o Marc Jacobs. E fico muito feliz em poder chamar essas pessoas de meus mentores. E isso é simplesmente porque eles me dedicaram um tempo extra, sabe? Eles não me olharam como se, você só veio ameaçar meu emprego, ou algo assim. Sabe, existe uma comunidade real, e acho que entre vocês também, claro, designers não gostam de sair com outros designers, porque somos todos reis do nosso próprio castelo, mas eu tenho certeza que se vocês criarem uma comunidade entre si, verão a indústria mudar mais rápido. Então, isso pode ser o fim e podemos ir para as perguntas, talvez. Sim, exato. Sim, obrigado, Virgil. Vamos às perguntas da Cindizo. Certo. Olá, Virgil. Olá. Bem, a minha primeira pergunta é: o que é que algum mentor te disse que mudou a tua abordagem à criação ou talvez tenha influenciado o teu processo criativo? Essa é uma boa primeira pergunta e começa com este cara aqui. Provavelmente o meu maior mentor na moda veio do Marc Jacobs e veio de... Na verdade, não estou dizendo isso só porque estamos no painel. Isso veio de quando fiz a rodada de juízes visitando o stand da LVMH durante não a primeira noite, que é tipo uma loucura, onde são só os juízes antes de você apresentar a eles. Eu usava uma camiseta da Supreme e isso era tipo... Isso foi, sabe, muito antes do streetwear ser aceito na moda. E eu tinha um discurso bem prolixo sobre por que eu usava essa camiseta, porque eu queria unir esses mundos. E ele me parou antes mesmo de eu começar, sabe, de chegar à minha terceira frase. E ele disse, você nem precisa explicar, sabe? E especialmente eu como designer, eu sentia que não vinha, sabe, da escola de moda tradicional. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu sempre tinha que me explicar demais antes de chegar ao porquê eu sou designer e porquê eu penso. E ele me parou antes mesmo de eu começar e ele disse, eu sou de Nova York. Ele disse, você não precisa se explicar demais como um designer negro, como um jovem designer vindo de um caminho diferente. Ele disse... crianças vêm ao meu escritório com Supreme todos os dias. Eu não sou o designer a quem você tem que explicar isso. Você talvez tenha que explicar isso E a moral da história é ter confiança em si mesmo, sabendo que, sabe, não existe um modelo único para ser um designer. Foi muito importante para Marc Jacobs ele me dizer isso, porque ele sabia que
sabe, ele é Marc Jacobs, ele é um designer americano. E eu menciono este ponto porque, mesmo depois do meu último desfile, ele sempre me manda mensagens no direct do Instagram, tipo, rápido, sabe? E ele diz, tipo, continue sendo você mesmo. Porque, obviamente, uma vez que você faz isso nesse nível, cada show gera, tipo, mais imprensa depois por razões que você nunca nem saberá. E ele continua me dizendo, tipo, nunca se desvie de ser você mesmo. Saiba que está fazendo o seu trabalho e saiba que está cumprindo o seu destino, sabe? Essa é a parte de ser designer que você não percebe, é que depois que você projeta, aí vem o tornado inteiro. Sabe, é tipo a imprensa, depois as vendas, e depois as reuniões com os chefes, sabe? E depois reuniões com... E depois o estúdio interno. Tipo, percebes? E é isso que é ótimo, sabes? Tipo, somos todos designers, que é a nossa profissão. Mas à medida que avanças na tua jornada, sabes? Tens reuniões sobre marketing, finanças, e então, sabe? A imprensa é uma coisa completamente diferente. E então, sabe? Eu acho que conselhos sinceros podem vir de alguém grande, como Marc Jacobs pode vir do seu melhor amigo. Mas essas são as poucas histórias que eu tinha sobre isso. Legal. Muito grato. Sim. Ótimo. A próxima pergunta vem de... Priya, se você pudesse também virar o telefone na horizontal, seria incrível. Muito obrigado. Mas aí nós... Precisamos virar. Tudo bem se você quiser voltar para outra posição também. Você está sem som. Desculpa. Olá. Como é que vai? Sou a Priya, a diretora criativa e dona da Alualia. Obrigado por ter vindo hoje. Minha pergunta para você é, como você transformou a Off-White de uma marca independente? Sabe, você estava na mesma situação que nós, com a Prada e outras. É uma empresa global. Imagino que seja uma grande pergunta, pois com certeza houve muitos fatores, mas sim, como se passa de, sabe, independente para empresas que competem em escala global? Sim, essa é uma boa pergunta em que eu não pensava há um tempo. Sharaf, e aí? Sharaf é meu parceiro desde... Mas ele, sabe, conheço o Sharaf há muito, muito tempo. A gente vinha para Paris e, tipo, queria participar da cidade e não havia espaço para gente na moda. Então, eu estava, sabe, nos bares e clubes dele e estávamos construindo comunidade. Então, em primeiro lugar... é comunidade. Eu acho que isso é frequentemente deixado de lado quando se olha para a história de sucesso. Eu nunca me refiro a mim mesmo na terceira pessoa, mas o que não se vê por trás da Off-White é a quantidade de voos, o tanto de noites, o tanto de simplesmente construir uma comunidade em Nova York, Tóquio e Milão, sabe? Eram apenas amigos, sabe? Que estavam ali representando uma cultura, mesmo que essa cultura não tenha se tornado o centro das atenções. Mas, mais especificamente, a sua pergunta, quando eu estava no LV Mega Prize, imagine que foi no mesmo ano que Demna e Vetmans estavam, tipo, sabe, talvez eles estivessem a uma temporada. E tu? Eram bem novos também. Sim, muito novo. Nos bastidores com Demna, ele estava nervoso, nem conseguia organizar o discurso pelo que ele queria mostrar. E eu também, e vejam, vocês podem ser assim. Eu disse, tenho a minha marca Off-White. Eu ainda não evoluí totalmente para o que sei que pode ser, mas eu via a Vetmans como, tipo, o establishment. Sabe, eu pensava, é a marca mais descolada e jovem. Eles têm tanta atenção da imprensa, eles têm tanta atenção dos compradores, que eu sentia que tinha tanto espaço para crescer, mesmo sabendo que eu estava no mesmo nível. E, sabe, sejamos honestos, esta é uma conversa real. Isto não é uma conversa formal. Sabe, nós, como designers, temos contemporâneos. Sabe, nós fazemos parte de quase como uma cena, certo? E ouvimos as pessoas falarem sobre as coisas o tempo todo.
eu só usei isso como motivação. Eu pensava, se a Vetments fosse, sabe, porque sou americano, então eu pensava, estamos no estilo de rua. E então eu vi meu amigo, sabe, éramos amigos, mas, sabe, tinham mais respeito porque era europeu. E eu só estava usando isso como motivação. Eu pensava, vou continuar trabalhando, fazendo shows, colaborações e fazendo... Sabe, para mim, o que importava era quebrar as regras, sabe? Você ouve muito isso por aí. Sabe, eles me chamavam de disruptor. E, tipo, eu não acho que eu estava causando disrupção, sabe? Eu só estava tentando fazer com que as pessoas vissem que a Off-White ou minhas ideias não eram... Tipo, eu não tiro folga. Se é sobre ética de trabalho e criatividade, todo dia eu consigo fazer isso. E eu acho que essa é a mudança no cenário da moda. Antes, você podia apenas mostrar... ou você podia ter sua própria lógica, mas antes você podia mostrar 2 vezes por ano, campanha de imagem 2 vezes por ano. Mas o Instagram, quer você goste ou não, se move mais rápido, sabe? Nossa cultura, sabe? Tipo, o Vogue.com, a página principal está mudando a cada dia. E eu sempre digo, não se limitem a usar a moda como único gênero, sabe? Vejo o Nicolas aqui, sabe? A música é um gênero completamente diferente. A arte, sabe? Belas artes, galeria, móveis, sabe? Cerâmica. Acredito que a próxima geração da moda vai olhar com uma perspectiva mais ampla e também participar da visão tradicional. Sim, acho que para responder a última parte, tipo, em termos de negócios, eu simplesmente olhei para onde ninguém mais iria. E vamos ser honestos, se você olhar para como você constrói seu negócio, tem o prêt-à-porter, tem tipo a passarela, e depois tem tipo a coleção que os compradores compram sempre. Não importa o que, você sabe, eles estão procurando por um marcador identificável. Eles estão procurando, sabe? Obviamente, eles estão procurando por uma camiseta. Você sabe, eles estão procurando por algo que, quando você compra online, você possa dizer que é a sua marca. E aprendi isto com Neil Barrett. E ele disse-me que a maior mudança no negócio dele é que se reconhecia uma peça, Neil Barrett, só de olhar para uma imagem plana. E, sabe, eu vim do streetwear, sabe, eu venho da Nova York dos anos 90, onde era o que a gente fazia. Nós não tínhamos os recursos para ter ateliês na Itália. Tínhamos o serigrafista local. Então, tipo, eu me recusei a me encaixar numa caixa ou noutra. Tipo, meus desfiles de moda eram a base do meu negócio e meus, tipo, itens que você identificava de relance. E basicamente, no meu mundo, não são separados. Não são hierarquias diferentes. E isso não é o mesmo para todo mundo. Sabe, você tem seu próprio DNA, mas eu te encorajaria a descobrir como você pode se adaptar ao mundo moderno. Tipo, se eu te contasse o maior segredo sobre como organizo o meu negócio, é abraçar completamente quais itens que tenho são comerciais e vendem, sabe? Mas também não os colocando numa hierarquia inferior. Tipo, isso não é tão importante. Eu só gosto de fazer isso. É tipo, foi aí que o estilo dos meus desfiles se tornou importante. Tipo, encontrarias um casaco com capuz, uma t-shirt ao lado de um vestido, ao lado de saltos altos. E essa linguagem é off-white, sabes? Obrigado. Sim. Muito obrigado, Virgil. Bem, a próxima pergunta que temos é do Tomo. E aí, tudo bem? Oi. Meu nome é Tomo Koizumi. Sou um designer japonês baseado em Tóquio. E a minha pergunta é, você tem algum conselho para jovens designers sobre como se tornar um diretor criativo de uma casa de moda como você? Essa é a questão. Pois é. Desculpa, mas eu estou com muita curiosidade. Agora, vou te dizer uma coisa, tipo, essa foi a minha, sabe, essa foi aquela em que eu, tipo, passei a maior parte do meu tempo, porque eu achava que era impossível, sabe? Todo mundo me dizia que era impossível, tipo, eu vim de uma camiseta estampada em Nova York, e eu pensei, um dia eu vou descobrir como resolver isso, tipo, sabe? E sejamos honestos, é divertido,
Sabe, muitas pessoas, a regra número 1 é que as pessoas vão te dizer que é estressante. Tipo, não é tipo, sabe, você não quer fazer isso e não acredite nisso. Isso não é verdade, sabe? Isso é a geração mais velha te assustando para você pensar que você preferiria ficar no seu pequeno ateliê e, sabe, pequeno, tipo, eu sou diferente, tipo, tanto faz. Esse é o meu ponto de vista. Como Nicolas Ghesquière me explicou no dia, a melhor explicação que eu vi foi quando Nicolas me explicou no dia em que o conheci antes de ser anunciado. Ele disse, faço este trabalho há tantos anos. Ele disse, a questão de criar para uma casa de moda é que você nunca ouve a palavra não. Tipo, você pensa numa ideia e é possível. Tipo, esse é o sonho que você pudesse dizer, eu quero um tecido que faça isso. Ou, eu quero isto. Tipo, e quero fazer um show aqui e imagino aquilo explodindo e depois isso e aquilo. Há pessoas para fazer isso acontecer. Então, é assim que funciona. A parte difícil é... Vocês já percorreram 30% da vossa jornada, sabem? É por isso que o prêmio LVMH é tão importante. Porque eles disseram, ei, vamos criar uma porta para observar o talento antes de vocês chegarem. Então, antes que percebam, vocês, todos os que ganharam, já fizeram a vossa primeira e a segunda entrevista. Sabe o que quero dizer? Imagine a época em que não havia o prêmio LVMH, porque eles estão basicamente buscando talentos e você conseguiu, então deve se sentir orgulhoso de ter chegado ao palco, porque você precisa deixar seu DNA ser conhecido por quem decide. E eu sei que esta é uma chamada da LVMH, mas a sua vitória praticamente faz com que todas as casas conheçam o seu projeto mais a fundo. Meu conselho é que você tem que... Eu acho que o cenário é diferente mesmo hoje em comparação com quando assinei há 3 anos. E eu sinto que o que me colocou em posição de estar, é que eu era, tipo, a Off-White era meu currículo. Era um plano de negócios, era a forma como eu me portava, era a forma como eu organizava os meus shows. E basicamente eu olhava para cada temporada e pensava... É isto que, se eu estivesse numa casa, é isso que vocês deveriam estar a fazer. E digo a vocês, isso funciona 100% das vezes. Porque quando você vê um jovem designer fomentando ativamente uma comunidade, construindo uma identidade própria e marcante, vendendo suas criações com sucesso e se apresentando de uma forma elegante e verdadeiramente respeitável, quando eles buscam estabelecer uma nova e importante posição no mercado... Eles vão dizer, peraí, essa pessoa esteve. E em vez de numa reunião, você está mostrando o seu cenário. A outra opção é você recebe uma ligação do nada e você consegue uma reunião que, sabe, sou muito impaciente. Eu gosto de ter o controle nas minhas mãos. Então, eu acho... Se você pegar o que acabei de dizer e então planejar seu próximo desfile de moda, e esta é a questão, é a última parte da pergunta que vou responder. É como quando você cria para uma casa, você não está mais criando para si mesmo. Isso é uma coisa boa de saber. Tipo, eu também sou bem paranoico. Sabe, eu conheço as histórias de terror de se projetar para uma casa, pode ser muito estressante porque você tem... No Off-White Studio eu decido absolutamente tudo. Caimento, tecido, localização, música, tudo. Não, nem penso 2 vezes. Quando projeto uma casa, a cada passo do caminho, alguém tá, tipo, a observar, sabe, o primeiro protótipo, né? O segundo protótipo, o terceiro protótipo, a apresentação. Eu apresento 3 vezes internamente, sabe? Eu me esforço demais para ter confiança no resultado. Mas eu acho que é importante, Pause, você precisa desenvolver um novo conjunto de ideias que sejam bem diferentes daquelas que você já tem para essa sua própria marca. E é óbvio, estamos numa situação, numa fase em que a indústria da moda está a mudar e as grandes casas de moda, elas não mudam com a mesma rapidez que as nossas marcas mais pequenas. O seu trabalho, então, passa a ser ensiná-las a fazer pequenas mudanças que respeitem a sua herança. E esse é o cenário em poucas palavras. E por último, um conselho sobre a base é só encontrar as pessoas certas para ligar, sabe? O CEO da marca que você gostaria de ir,
Tipo, mande um e-mail para eles, agende uma reunião, tomem um café. Não há nada mais importante do que ter essa posição para que eles saibam quem você é. E sabe, pense, um café 3 anos depois pode ser o emprego que você vai conseguir. Tipo, sabe, meu chefe, o Michael Burke da LV, eu jantei com ele 6 anos atrás. E eu vi em Miami Art Basel 3 anos atrás. Nada, absolutamente nada aconteceu nesse período. E aí, de repente, um dia recebi uma ligação. Então, algumas coisas que vocês podem aprender com isso. Obrigado muito. Incrível. Então, a próxima pergunta que eu vou direcionar agora é para Shem Peter 2. Maravilha. Como vai? Oh, tudo bem? Como vai? Obrigado por estar aqui. Bem, tenho uma pergunta. Olhando para os primeiros dias da Off-White, o que você gostaria de ter feito diferente? E agora, o que mais gostava e o que mais sente falta? Sim, uma excelente pergunta. Os primeiros dias são os melhores. E mesmo, vocês sabem, todos vocês, quando vocês sabem que vão chegar muito longe. Mas os primeiros dias são aqueles em que você está num espaço mais tranquilo, onde há bem menos pressão, mas você, obviamente, sabe que tem o talento. Para mim, os primeiros dias foram meio que, sabe, foi um pouco difícil no universo, tipo, da indústria da moda. Eu sentia que estava um pouco adiantado demais para o que a indústria tinha, digamos, em mente para um profissional de design, sabe? Naquela época era Vetements, era Gosha, sabe? Eram as nossas pequenas marcas. E sabe, eu acho que o principal, a parte mais importante, o que eu mais gostava daquela época, éramos eu e meus amigos, sabe? Nós não estávamos focados na indústria. Estávamos focados em desenvolver uma cultura. Eu gosto. Imagine meu primeiro encontro com o meu... então, comecei meu projeto na América. Fui para a Itália porque queria produção italiana. E acho que o melhor momento para mim foi traduzir a energia natural da rua para um ateliê. Tipo, construir um ateliê. Um pequeno detalhe é que, por exemplo, meu ateliê na Off-White é quase maior que o meu ateliê na LV, de certa forma. Mais mão na massa. Tipo, eu e meu modelista desenvolvendo o estilo da Off-White. É o que mais gosto. O epicentro da sua marca vem de você e do seu relacionamento. E encontrar novas formas de trabalhar é bem assim. Tipo, isso vai ser o seu DNA, aquele que você vai escrever um livro sobre daqui a 10 anos. Então, para mim, Off-White é também como se, sabe, eu estivesse fazendo os dois agora. E é um desafio tanto pensar quais ideias eu vou desenvolver no meu próprio estúdio, na minha própria marca, e quais delas eu desenvolvo na LV. E no final do dia, eu meio que... O conselho mais importante, e este é um dos meus maiores conselhos para todos vocês, é que vocês precisam olhar para fora. É o que mais vejo na moda. Você nunca ouve um designer dizer, tipo, tô vendo a política mundial, a pandemia, mas não de forma adulta. Tô a ver, tipo, o que é que as pessoas querem vestir, com o que é que as pessoas se querem identificar. Quero ver imagens de moda agora. Na verdade, não. Sabe, quero contar histórias sobre a humanidade ou metáforas, ou falar sobre como, sabes, os meus pais ou a minha herança existem numa escala maior. Isso, para mim, é a próxima janela da sua geração para nos mudar. E isso é de grande importância. Você só pode ser um designer mais jovem e ver o mundo como ele é. Tipo, nós já estamos em reuniões demais. Nós já estamos mais avançados. Então, quando olhei para o streetwear, entre aspas, versus, tipo, a passarela, vi que faltava um componente nas imagens da passarela.
sabe? Eu vi que faltava credibilidade, autenticidade, realidade, e eu ia inserir isso. É o mesmo que quando eu olho para imagens de Alexander McQueen. Ele estava tão além dos seus contemporâneos porque ele pintava, era teatral, ou Galiano, sabe? Eles eram... E esse é o maior componente, é que designers que lideram respiram outro ar. Sabe o que quero dizer? Tipo, você tem autoridade para arriscar porque nem veem isso como risco, só veem isso como criar imagens. E a cada 3 anos na moda, há uma nova disparidade entre a realidade e aquilo que a indústria se tornou. Então, eu te encorajo a identificar o que te torna único e o que você vê que ninguém mais vê. E é aí que você vai estar. É aí que vai fazer seu nome. Gato. Isso é excelente. Bem, a próxima pergunta será feita pela Supriya. Olá, me ouve? Olá, prazer em conhecê-lo. Então, a minha pergunta é, sabe, quando você está começando, você colabora muito com muitas pessoas diferentes, e então seria bastante difícil nesse sentido. Então, você tem algumas... Oi. Desculpe, cortou um pouco. Pode repetir a pergunta? Sem problema. Sim, claro. Então, quando se começa, é óbvio, sabe? Você colabora com várias pessoas. Então, gerenciar pessoas e trabalhar em uma equipe de colaboradores. Você tem alguma dica de como comunicar melhor o que você precisa, mas ainda assim se manter profissional? E, tipo, sim, como você trabalha melhor, sabe? Quando está montando sua equipe para começar. Acho que isso pode ser bem complicado, eu sinto. Pois é, essa é uma outra pergunta muito excelente. É que, na verdade, é que... Você precisa entender que é tudo sobre a sua personalidade, né? Tipo, somos designers, então todo mundo aqui sabe exatamente o que quer. Sabe, para mim, colaboração é quase sinônimo de conversa. É preciso conversar para expor suas ideias, sabe? Ninguém de nós existe sozinho numa sala com uma mesa e você imagina tecidos que chegam e são torcidos e viram uma roupa. Meu maior sucesso mesmo para além da minha carreira de design, ou para mim é a forma como eu converso, como eu consigo comunicar as minhas ideias. Sejamos honestos, é personalidade, é como você se comunica. Acho que a maior razão do meu jeito de trabalhar tão detalhado é que eu desmistifiquei o mito de que para trabalhar com moda, você tem que ser como um dragão. Sabe, tipo, a atmosfera do meu estúdio na LV, a atmosfera do meu estúdio na Off-White, eu dou poder às pessoas. Então, tipo, se você trabalha pra mim, eu não vou ficar te dizendo o que fazer o tempo todo. E essa foi uma decisão consciente, porque eu crio um estúdio. É como um estúdio de gravação. É um estúdio de artista. Se você chegou até aqui, o sucesso é tanto da minha equipe de design quanto meu próprio. É o mesmo na Nike, sabe? A razão pela qual colaboro muito é que quando eu estava começando, eu não tinha a Vogue americana. Eu não tinha RG. Não tinha a Daisy, não estavam me dando atenção, sabe? Então eu pensei, não tem como conseguir mídia. Não tenho como ninguém mandar mensagem para minha marca além de mim, porque não ia esperar pelas revistas, porque são muito lentas e elas não achavam que entendiam minha visão. E é por isso que a Off-White se tornou tão sinônima de colaboração desde os seus primeiros dias. Em resposta à pergunta do Peter, o que realmente me cativou foi essa essência de descobrir novas formas de obter, de garantir tempo de antena. Sabes como é? E tipo, o que eu diria voltando uma pergunta antes de responder a isso, é que você precisa de mídia, certo? Caso contrário, é só você no seu Instagram. E isso só pode te levar até certo ponto, né? Mesmo seus amigos só querem ouvir até um certo limite. Então, a colaboração de formas únicas era como uma forma autocriada de fazer a notícia circular. Mas a sua pergunta, dentro do estúdio...
é como você cria a atmosfera que tira o melhor das pessoas. E eu achava que existia um mito de que para estar na moda você tinha que tipo fechar a porta, fumar os cigarros, beber a Coca Diet, sabe? Fazer um alvoroço como se algo estivesse errado, como em todos os filmes e coisas do tipo. Na realidade, sendo de temperamento brando, sempre pronto para a melhor ideia vencer. Sabe, sempre criando um lugar onde as pessoas se sintam à vontade. Comecei na moda porque não queria um emprego de escritório. Eu não queria trabalhar num lugar onde alguém... Tipo, eu tinha... Sabe, eu era arquiteto, então eu tinha um chefe que estava sempre a dizer o que desenhaste está errado. E então eu simplesmente desenhava de novo. E, tipo, aquela atmosfera era horrível. Então a Off-White eu criei como este espaço. É tipo, se você é jovem e quer enfrentar a Gucci e Balenciaga e essas grandes marcas, mas queremos apenas fazer o que é relevante para a nossa cultura, vamos trabalhar e, tipo, o sucesso dos desfiles é tanto seu quanto meu, estes são os nossos vestidos juntos, esta é a nossa alfaiataria, esta é a nossa identidade no estilo e mantê-lo bem solto é como a nossa geração funciona. Qualquer pessoa que tenha menos de, tipo, 30 anos acredita nesta nova abordagem de trabalho, que valoriza as nossas diferenças, sabes? Abraça a liberdade de pensamento, abraça a quebra de regras e depois descobres que o que te torna diferente é o que literalmente vai parar na arara de roupas, sabes? Isso vai parar no logo da sua marca, isso vai parar na sua comunidade. Muito obrigado. Isso é absolutamente fantástico. E o próximo, será o Sharaf, de Casablanca. Olá, Virgil. Oi, o chefe. Eu trabalho para o Sharaf. Então, a minha pergunta é, depois de toda a revolução, com os movimentos revolucionários que já realizou, para onde você acha que a moda se dirige? Sabe? Todo dia minha resposta varia. Porque você é bem o Marcel Duchamp, o fato de que... Sim. Bem, sabe, o que aconteceu é que, sabe, eu sou também, de certa forma, um historiador de moda, sabe? Tipo, ainda no ano passado, quando eu via desfiles do Margiela, você percebe que Margiela estabeleceu um cânone na moda que é insano. Tipo, ainda insano até hoje, sabe? Tipo, ele não chegou à moda com um estilo, ele chegou à moda com uma lógica. E para mim, como um jovem designer, sabe? Você quer deixar uma impressão na indústria para que outras pessoas possam iterar sobre isso. Eu acho que quando você pergunta de alguém como eu o que vem a seguir, eu primeiro olho para o mundo e vejo como o mundo é diferente. Sabe, na maioria dos dias, como designer, obviamente sou uma pessoa emocional e tudo mais. Muitos dias, para ser bem honesto, fico desapontado com a indústria, sabe? Com os designers emocionais. Tipo, quase como onde está a emoção, onde está a comunidade, onde... Sabe, eu sempre sonhei que Paris fosse cheia de estúdios, onde tudo fosse de artesãos e, sabe, tudo é, tipo, feito com o coração. Então é isso. E isso responde para onde fui em seguida. É que eu dedico muito tempo não me concentrando na moda. E eu acho que o futuro da indústria da moda é quando se consegue conectar todas as culturas. Sabe? Quando você pode conectar a arte em geral. Não importa de quem é. Você pode relacionar o design de casa. Você pode conectar a arquitetura. Você pode conectar música, pintura, escultura e a etnicidade, sabe? Eu acho que a moda deixa de lado a oportunidade de... Tipo, claro, eu reflito muito sobre como a moda pode celebrar todas as culturas em vez de apenas uma. Tipo, já vimos designers de verdade, de diferentes etnias, serem celebrados? A resposta é não, sabe? Mas já vimos a resposta da moda a campanhas, imagens e tudo mais. Tipo, sabemos bem como é. Sabe, eu acho que o futuro da moda, a moda é definida só por 20%.
eu acho que os outros 80% é quando nós realmente quando nós realmente abraçamos e celebramos o que está aqui a acontecer sabe, no Médio Oriente, na Ásia, na África, mas tem que ser de uma forma que não vimos no passado. Então, para mim, sabe, eu tenho sido obcecado pelos desfiles de moda, como uma forma de contar histórias, como uma maneira de, sabe, e isso é algo que o Peter questionou mais cedo, porque a moda para mim era algo transacional, basicamente algo super caro, que eu queria e não tinha condições de comprar. Eu tento tornar Off-White e LV acessíveis a todos, de graça. E é estranho, tipo, sabe, os desfiles de moda ou as minhas anotações, sabe? É pra versão de 17 anos de mim que não podia pagar uma carteira Louis Vuitton, mas eu estudava tudo. Sinto como se eu já conhecesse o designer que fala a minha própria língua. E para mim, isso representa o futuro da moda. Tipo, quando os nossos nomes podem se tornar sinônimos, assim como o de Margiela. Tipo, se você pega uma camiseta e simplesmente corta a barra da gola, tipo, isso já é Margiela, sabe? Mas como podemos nós, de diferentes origens, espalhados pelo mundo inteiro, ser nossos próprios Margiela, nossos próprios Ralph Lauren, nossos próprios, sabe, o Karl Lagerfeld, porque eu acredito que é possível, mas o mundo ainda não viu. Então, sabe, é exatamente isso que eu, quando acordo todos os dias, eu fico tipo, vamos nessa, sabe? Tipo, estou pronto para continuar pintando e, sabe, tentar fazer isso acontecer. Bom, obrigado. Isso é ótimo. A próxima pergunta vem de o Chipo Varroena. Eu espero que eu pronuncie certo aí a M. Eu acho que está fazendo a pergunta. Sim, obrigado. É um prazer conhecê-lo. A nossa pergunta é: quais são suas principais fontes de inspiração? Legal. Sim, essa é uma pergunta muito boa. Minha principal fonte de inspiração, sabe, é o mundo real. E eu, no início do confinamento, no início de 2020, eu estava num painel da Vogue e eu disse, tipo, quando você tá dando uma volta no quarteirão da sua casa e então quando você pega o seu celular e olha o seu Instagram, tipo, essas duas realidades que são completamente diferentes, esse espaço que se forma entre elas é exatamente onde eu atuo, entende? Tipo, há uma inspiração infinita vem da pessoa que não sabe o que é Off-White ou Louis Vuitton, entende? Você sente, especialmente numa pandemia, como a moda pode não ser tão necessária como em 2019, quando ainda era legal se arrumar e, sabe, estar na moda ou algo assim. E então, imagine quantas coisas novas para criar existiam em 2020 que não se aplicavam em 2019. E como posso eu falar com aquela pessoa que mora na minha cidade e que não sabe como são os novos sapatos da Bottega, sabe? As botas. Sabe, tipo, existe uma base de realidade e é por isso que eu acho que o Margiela foi tão importante, sabe? Tipo, mesmo em, o quê? Uns 30 anos, essa premissa de realidade, é um abismo, é tão grande a ideia de pessoas normais conseguirem se relacionar com a alta costura. Eu também sou inspirado por... Sabe, eu acho que a moda é uma arte de comunicação. Eu acho que jovens de 17, 14 anos são tão obcecados por moda que eles podem aprender sobre história através das nossas coleções. Então, me interesso em como a moda funciona como uma ferramenta narrativa, sabe? Adoro, tipo, filmes do Wes Anderson, ou adoro, tipo, Spike Jonze, Michel Gondry, sabe? Jodorowsky. Sabe, toda vez que leio algo, né? Ou encontro um livro ou assisto a um filme, eu tento transformar isso em uma coleção, sabe? Este ano tenho produzido muito mais livros do que tenho criado muitos livros com texto e imagens e os imprimindo e encadernando. E depois comecei coleções a partir de criar algo, em vez de só me inspirar no que vejo. Sabe? E agora tenho um livro e também uma coleção que sinto que eu mesma criei.
Então essas são as poucas coisas. É sempre procurar diferentes indústrias e contar histórias que nunca ouvi. Ótimo, ótimo. Ok, essa era a nossa próxima pergunta. Eu preciso esperar um tempinho porque preciso dar um toque nele. Vai ser o Nicholas Daly. Olá, Virgil, sou o Nicholas, prazer em conhecê-lo. Tinha uma pergunta sobre moda, mas na verdade acho que não moda, mas sim música, desculpe, porque obviamente isso é uma grande parte do que eu faço e claro, sua marca e DJing, mas eu queria passar para algo que eu sinto que é provavelmente mais importante, que é, sabe, quais são os seus pensamentos atuais sobre a diversidade racial na indústria da moda e também como você lida com a pressão, obviamente sendo um dos poucos designers negros trabalhando, sabe, numa grande casa francesa, e como você sente que o futuro disso vai ser para, sabe, designers de cor. E, obviamente, é incrível. Tipo, eu, a Cindizo, a Supriya, a Priya também, e o Sharif, sabe? Tipo, isso, nós como comunidade, sabe? Estamos, obviamente, mostrando que há mudança, mas, sabe, como você lida com essa pressão, sabe? Porque quando eu olho para designers negros ou designers de cor em alto nível, tipo... Mesmo agora, esse número ainda é tão pequeno. Então, sabe como você lida com isso, sabe? A nível de negócios e a nível pessoal. Seria ótimo. Desculpe, não foi claro. Foi bem... Não, mas é bom. É importante. E sou tão louco por música, porque eu senti, sabe uma coisa? É que eu gostaria muito de saber como você se sente sobre isso, né? Porque para mim, você fez um trabalho tão incrível, sabe? Com o que fez com Off-White e LV. Então, seria bom saber. Sim, e isso faz parte da minha grande missão. Tipo, perguntar... Então, a sua parte da pergunta era, como lida com a pressão? Um pouco como um cavalo com viseiras. Tipo, eu sabia, obviamente, sabe, meus pais são de Gana, na África Ocidental. Minha mãe costura desde os, 12 anos. E ela me ensinou a costurar quando eu tinha 15. Mas quando você ouvia meu nome na imprensa, era tipo designer de streetwear, tipo de camiseta estampada, tipo, não era como se eu fosse, tipo, sabe, a imprensa não notava isso, tipo, minha costura e minha identidade na modelagem é da África. Não é italiano nem americano, mas também não é romantizado da mesma forma. Então, eu meio que coloquei minhas viseiras e sempre digo, aqui dentro, todos no meu estúdio são meus amigos. Tipo, é importante fomentar a comunidade, porque precisamos de amigos como psiquiatras, sabe? Você precisa de amigos para poder discutir e, tipo, beber tequila e falar, isso é loucura, sabe? Tipo, como eu lido com isso e, tipo, eu chamo de meu cavalo de Troia. É que eu precisava de uma métrica mental própria para me levantar todo dia, para lidar com, tipo... uma crítica estranha numa revista ou uma crítica estranha à minha coleção e não deixar que isso atacasse minha alma. Uma pequena observação é que eu não leio nada sobre mim. Eu tento não ler de jeito nenhum. Tipo, bom ou ruim. Essa é a melhor forma de manter sua sanidade. Juro, tipo, se você tem uma pele diferente, pele grossa, consegue ler as críticas dos seus desfiles e a imprensa. Tipo, eu me afasto disso desde o começo. No início da Off-White, nunca as li, pois sabia que mesmo que fosse bom, um dia seria ruim. Então, não incluí isso no meu sistema de lógica só para me proteger. E a melhor parte da minha história, especialmente no que diz respeito à minha pele e negritude e ao racismo que existe na moda, uma parte muito importante da minha história é que por 80% da minha carreira, ninguém me olhava, ninguém me procurava. E esse é o poder que pode ter parecido negativo, tipo, não me ligavam da American Vogue, não estava a receber, tipo, eu simplesmente peguei nas minhas malas da América, fui para a Itália e disse, ponham-me na agenda. E eu comecei de um show, pro próximo. Mas depois foi a after party. E era como se eu convidasse meus amigos para o desfile. Então, de repente, meus desfiles de moda tinham músicos e artistas do Skepta ao Shraft e tal. E agora, de repente, espera, tipo, aqueles editores que iam aos desfiles chatos, não chatos, mas espetáculos tradicionais,
De repente eles chegam e pensam, uau, isto é uma comunidade, quem são essas pessoas? Sabe, eles não estão isolados lá fora em Paris, e eu acho que, para ser específico a sua pergunta, como forasteiros, como minorias na indústria, assim que você traz sua comunidade, então você está protegido, e é como se a sua comunidade estivesse em Paris. É que, tipo, e é por isso que gosto de discutir isso, porque muitas pessoas acham que é difícil e que a montanha é muito alta, mas na verdade não é tão assustador se você construir seu próprio cavalo de Troia e se moverem juntos, sabe? E então, claro, 2020 foi um ano bem louco para mim, porque eu sabia o trabalho que eu... Se alguém tivesse ido ao meu estúdio ou aos meus shows ou prestado atenção ao meu trabalho, você veria que eu tenho apoiado designers negros, sejam criativos, estilistas, sabe, colaboradores, apenas pessoas, sabe, desde quem eu contrato como Bafik até, sabe, todos os músicos, tipo, eu nem preciso listar. Mas percebi que, à medida que crescia, ficava mais separado quem realmente conhecia meu trabalho versus quem o percebia, e agora entendo coisas sobre, tipo, figuras raciais, sabe, de Malcolm X a Martin Luther King a, sabe, o Marcus Garvey, é tipo... Quanto maior você é, mais pessoas vão exigir algo de você que nem sequer te conhecem. E sabe, obviamente eu cresci com Kanye West, onde ele acha que pode simplesmente gritar com todo mundo para fazê-los entender o que não é a minha personalidade. Então, fundamentalmente, o que eu faço é tentar promover a mudança de dentro, sabe? É assim que consigo dormir à noite, sabendo que a indústria será diferente. Acho que a sua geração vai dar o maior avanço real, porque é preciso um movimento de direitos civis para mudar a perspectiva. Se tivéssemos tido esta conversa em 2018, muitos ouvidos estariam fechados porque não entenderiam o que estávamos falando, sabe? Não entenderiam, por exemplo, contratação, como podemos contratar de forma diversa, como podemos contar histórias de forma diversa. Isso exige trabalho constante. E eu tenho a impressão de que nós vamos reescrever as regras. E, para mim, tudo se trata de... Eu sou muito, muito a favor de que todas as etnias sejam representadas na moda. As minhas na Ásia, no Extremo Oriente, no Oriente Médio. Porque a moda se torna mais interessante quando se parece com o que se vê ao andar pela rua. Você precisa de vozes diversas para contar essa história, não vozes do mesmo ponto de vista. E se o abordarmos de forma criativa... Assim como fazemos com nossos desfiles, a curadoria acho que não será a minoria, acho que será a maioria. E, de repente, parecerá uma feira mundial, o que é muito mais emocionante para mim do que um monólito. Que ótimo. Acho que estamos chegando ao fim. Já passamos pelas perguntas e também temos uns 10 minutos para terminar. Seria muito bom se o Virgil pudesse dar suas últimas palavras e obrigado por... Temos, Laura. Você foi... Estou vendo o topo. Sim. A Laura estava perguntando para Emma, eu acho. Era uma pergunta, mas... Laura e Emma juntas. Estão juntos, fazem parte do mesmo fôlego. Mas, Virgil, se quiser dar o seu adeus final e dizer suas últimas palavras a todos, e eu pediria algo um pouco estranho, que cada um de vocês se despeça pessoalmente do Virgil, para que eu possa filmar a despedida de todos. E eu posso chamá-los depois das últimas palavras do Virgil. Para finalizar, o que eu gostaria de ressaltar é que vocês são os grandes vencedores do prêmio LVMH de 2020, o que, na minha opinião, é um ano tão crucial e importante para a nossa existência. E, sinceramente, a única coisa que eu queria era que vocês realmente usufruíssem da vitória, porque, na minha cabeça, é óbvio que vocês foram os vencedores. Eu sou tipo um defensor dos azarões e os que vão ter sucesso nesta indústria. Meu sonho é que o calendário da moda em Paris tenha todos os nomes de vocês e que estes sejam os desfiles mais badalados, com novos convites para as casas de moda e que digam, eu vou
sabe, este é o novo talento, só porque é para isso que fazemos, sabe? E eu diria, sabe, de forma geral, nos faz parecer irrelevantes. Qualquer um de nós que esteja fazendo, essa é a resposta curta. Isso resume tudo o que eu disse no último, porque há certas coisas que faço porque tenho construído minha linguagem, mas isso significa que estou deixando uma porta aberta para novas histórias serem contadas. A melhor parte é que eu não tenho ego, então para mim isso torna a indústria melhor. Interesso-me em como ideias jovens podem atualizar todo o sistema, porque acho que a política pode aprender com a moda, acho que a indústria da arte pode aprender com a moda. A indústria da música precisa de um novo norte. Eu acho que a indústria cinematográfica pode aprender muito com a moda. É por isso que, no fim das contas, eu adoro, porque a nossa indústria consegue unir todas essas coisas. Basicamente, o que estou dizendo é para se desvincular do passado. Sabe, quando você pensa em McQueen e quando você pensa em... quem mais vem à mente? Marc Jacobs. Sabe, tipo, eles deram uma guinada e tanto e fizeram a indústria toda sentir, há muito mais espaço para ser descoberto. Tipo, eu me interesso pela diversidade como prioridade. Eu estou interessado no lado artístico. Eu estou interessado na arte contemporânea. Eu estou interessado em Duchamp. Eu estou interessado em Warhol. Eu estou interessado na minha área. Então, é isso que vou explorar na minha carreira. Mas eu sou bem rápido, então em um ano quero ouvir o nome de cada um de vocês fazendo algo na indústria que ninguém tinha pensado. E eu garanto que o nome de vocês vai continuar aparecendo se continuarem fazendo isso. É assim que eu conheço o Demna, é assim que eu conheço o Jonathan Anderson. É assim que eu sei, sabe, tipo, meus amigos, porque eles eram tipo o Daniel Lee. Porque toda vez que tem um sapato novo, é tipo, caramba, sabe? O que eu não quero ver no futuro é uma moda que se pareça com o passado. E não só que se pareça, mas que se comporte como ele. Você sabe, ele se comporta como se fosse um robô. Tipo, sabe, eu realmente acho que a nossa geração está chegando num momento absolutamente perfeito. O ano de 2020 é, de fato, um reset massivo. E sabe, é por isso que, no fim das contas, eu amo tanto a LVMH como grupo. Eu pensei que era, tipo, sabe, como sou americano, achei que era muito rígido. Eu não encontrei... Eu estava meio preocupado que não estivesse fomentando a criatividade. E o que eu amo na casa é que é realmente um espaço para radicais, sabe? É realmente para artistas primeiro. Então, o fato de vocês terem vencido este ano é um grande passo na carreira de vocês. Não importa o que façam, seja moda, cinema, música ou o que quer que façam, parabéns por construírem um nome para si. E estou ansioso para ver onde todos vocês vão a seguir. Foi muito inspirador, Virgil. Muito obrigado pela sua mentoria com o pessoal aqui. Agora, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que se despeça pessoalmente do Virgil. E eu chamo cada um de vocês. Pode começar com o Cindizo. Estás mudo, Cindizo. Você está no mudo, sim. Alô? Me ouve? Sam. Não, muito obrigada, Virgil. Foi tão incrível e especialmente obrigada pela sua pergunta final e pela resposta final. Eu só achei que tudo o que você disse sobre diversidade é tão poderoso e sim, foi uma hora muito inspiradora. Muito obrigada. Não, obrigado. Agradeço muito. A próxima pessoa que vou encontrar aqui pode ser a Priya, na mesma ordem que tínhamos antes. Sim. Sim, muito obrigado. Foi uma hora muito esclarecedora. Aprendi muito e achei muito interessante ver seus pontos em diversas áreas e como podemos usar nossas plataformas. E só quero dizer obrigado e parabéns por tudo, especialmente por ser negra, já que eu também sou negra. Eu sinto que é muito bom ver você fazendo o seu trabalho na LVMH e isso meio que me ajuda a saber que eu também posso conseguir, ou que eu não deveria ter medo de estar nesses espaços. Só quero agradecer
Sim, com certeza. E a esse respeito, é um ponto tão poderoso. Sabe, eu falo bastante e eu entendo isso. Mas a ideia é que eu garanto meu trabalho não estará completo até que haja mais diversidade no final dos desfiles de moda. Sinto que estou perto, sabe? Estamos fazendo tudo juntos. Tipo, vocês me apoiando, nós nos apoiando, fazendo, tendo essas conversas. Tipo, quando... E é isso que é ótimo no Sr. Arnaud. E imaginem o quanto deve ter custado para eles me contratarem antes de anunciarem, sabe? Eles devem ter pensado, espera aí, temos certeza? Sabe, essas coisas. É por isso que eu tento fazer um bom trabalho. É por isso que tento manter a elegância, sabe? Tento não enlouquecer. É porque, tipo, sinto que quando forem contratar de novo, eles vão estar liderando com algo tipo, não temos medo, sabe? Nós tomamos a decisão de trabalhar com ele, sabe, o projeto está indo bem, e então, sabe, é por isso que eu realmente quero encorajar vocês a não pensarem que não tem o que é preciso, porque vocês já estão lá, mas está apenas na sua cabeça. Obrigado. Certo, o próximo a seguir poderia ser o Tomo. Oi, Virgil, muito, muito obrigado, de verdade. Todas as suas palavras são tão inspiradoras e eu sei exatamente o que preciso fazer agora. Então, muito, muito obrigado. Perfeito, igualmente. Obrigado. Cuide-se. Tomo. O próximo na lista também é o Pat Good. Espera só um segundo. Pater, vou só te dar um toque, ok? Obrigado, Virgil, por inspirar a sexta de manhã. Eu que agradeço, parabéns pelo seu projeto também, está incrível. Muito obrigado. Chama. A próxima é Supriya. Olá, muito obrigado, Virgil. Aquilo foi muito inspirador e bastante esclarecedor. Sinto que tirei tantas notas que me sinto motivado e positivo. Sim, não, obrigado. Obrigado por encontrar valor. Ou está só divagando? Não, foi realmente, fez todo o sentido e especialmente por ser, sim, de uma minoria. Uau, isso, sim, realmente reafirmou algumas coisas que eu, precisava ouvir. Então, muito obrigado, sim, a você. Sim, e isso me inspira, tipo, eu realmente falo sério quando digo, tipo, formem uma unidade com outros designers, porque somos tão singulares, parece certo, parece natural, mas uma vez que vocês começam a formar pequenas equipes ou a se apresentar juntos, apenas se conectando, tipo, faz você sentir que não está sozinho com o que quer que esteja passando. Claro, grato. Legal. Ótimo. O próximo a seguir será o Sharaf de Casablanca. Oi, Virgil, muito obrigado pelo tempo que nos dedicou e pelos conselhos, mas de forma mais ampla, pelo trabalho que tem realizado. Acho que você abriu portas incríveis e, bem, como já havíamos conversado antes, é claro, é fantástico, tipo, honestamente, Claro. como se tivesse aberto portas enormes, então vamos usar o seu trabalho para subir de nível, sim. Então, eu agradeço. Se vocês pudessem ver quão longe Sharaf e eu chegamos, por quantos anos, por quantas noites tardias que tivemos em alguns clubes malucos, Ray. É engraçado nos ver todos polidos na tela aqui, mas um conselho é: mantenham a essência. Não é hora de estar saindo ainda, mas essas noites tardias, sabe, dão um impulso para o futuro. Então, Pois é, faz diferença. Que bom te ver. Bom te ver, mano. Sim. A próxima pode ser a Emma e depois a Laura, já posso dizer. Eu começo. Muito obrigada. Foi muito inspirador e, sim, apenas eu também me sinto muito positiva e motivada, o que não sentia há um tempo, então, obrigada. que nada. Que bom que você tem isso. 2020 foi difícil. Sim, com certeza. Laura. Muito obrigado. Foi muito inspirador e acho que todos vamos levar muito daqui. E gostei muito do que disse sobre comunidade. Acho que é muito importante. Legal. Obrigado. Por fim, e não menos importante, é o Nicholas.
Obrigado, Virgil, cara. Sim, foi muito bom ouvir seus pensamentos e comentários e respeito muito o que você faz na moda, música, arte, cultura, unindo as pessoas. Isso é algo que eu mesmo estou tentando fazer. Mas no fim das contas, é ótimo ver você como um empresário negro, porque acho que a economia é o que importa em termos de diversidade. Então, para mim, é ainda mais instigante e encorajador ver, tipo, um empresário negro e também trabalhando na LVMH fazendo isso. Sabe, ecoando a Priya, isso me dá confiança e encorajamento, mas não só com designers negros ou minoritários. Acho que, de forma geral, você pode chegar a esse estágio. Muito respeito, cara. Sim, o mesmo para você. Parabéns pelo seu projeto também. Tipo, temos muitos amigos em comum e eu acho que, sabe, você está mostrando e provando o que acontece quando você não é só diversidade para um comunicado de marketing bonito, vocês estão trabalhando, está afetando a comunidade está envolvida, parece diferente, é diferente e sem dúvida vai mudar o cenário. Então, parabéns a vocês e parabéns a todos. Tipo, sabe, eu acho que a minha última declaração é que, sabe, esta indústria é em grande parte paixão. E é a outra parte que dá dor de cabeça, sabe? E, sabe, graças ao Fabrice e a Sophie, sabe, por criarem este espaço, porque, sabe, marcas como a LVMH nem sequer precisariam. E, portanto, o seu compromisso em fazê-lo significa que, sabe, as carreiras vão ser expandidas e... Então, sim, estou feliz por participar. Obrigado por dedicarem o vosso tempo e fiquem bem. Obrigado, Virgil. Tenho que dizer, foi uma conversa verdadeiramente incrível, porque prometo que não sou normalmente o super fã do Zoom, mas primeiro eu entendi tudo e depois aprendi coisas que sim, acho que é muito incrível aprender coisas hoje, mesmo por conversa no Zoom. Muito obrigado. Pois é, foi super interessante, super inspirador. Fico muito feliz que você pôde se juntar a nós. Sim, não, obrigado. Tivemos muito tempo. Tipo, a Sophie era uma daquelas pessoas com quem eu tomava café. Bem, estamos tomando muito café virtual com todos os... Ligue aqui. Certo, bacana.